Aqui nós temos, portanto, uma colocação de Kardec que é o coroamento de todo aquele desenvolvimento que a gente vem falando sobre fé. Fé nos passos iniciais, a fé baseada em holocausto, a fé no sacrifício, a fé que tem a ver com o sacrifício de animais, com o sacrifício de plantas, o período da litolatria, da fitolatria, da zoolatria, o período das guerras, que tem também um sentimento religioso por detrás, porque tem a ver com aquele sentimento de holocausto em relação ao inimigo, a fim de oferecer a vida do inimigo em reverência às divindades, no período politeísta, e à divindade a partir do monoteísmo, né? E coroando tudo isso com a crença, o desenvolvimento da crença, a fé raciocinada, que foi um texto de Kardec que Kardec colocou. Veja que é um termo que diz respeito a uma experiência que tem diversos níveis, ou diversos momentos, ou diversos aspectos de profundidade. A gente tem uma fé que é apenas crença, sinônimo de crença, que não é a fé total, que qualquer fé passa pela crença, mas são os passos iniciais, é o ABC. A fé é sinônimo de crença, é o ABC, é o acreditar. Como eu disse aqui várias vezes, eu acredito hoje em uma coisa, amanhã eu deixo de acreditar. Esse é um aspecto da fé, que é um dos aspectos mais primitivos, primários, sem o qual a gente não chega nos outros. Mas a gente não para aí. Crença é apenas os rudimentos iniciais da fé. Quando eu digo isso, eu estou falando em termos civilizatórios, porque antropologicamente falando, a gente tem o medo, como eu citei, a gente tem outros sentimentos mais básicos, né, de adoração, que é esse primeiro repontar ou despontar do sentimento religioso. Então a gente tem isso, tem a fé raciocinada, que Kardec coloca, que é uma fé já amadurecida, uma fé que é fundamentada na lógica e na razão, uma fé que tem um discernimento mais coerente com as coisas, porque se fundamenta em princípios cósmicos, em princípios coerentes, né, que está o tempo todo em diálogo com o bom senso, né, com a sensatez, com a lucidez. Fé é sentimento, não é racional, mas pode se fundamentar e pode se fortalecer num bom discernimento, né, até chegar à chamada fidelidade, como eu falei, né, que é esse sentimento mais profundo de entrega ao ideal, né, de fé, fidelis em latim, fidelidade, que é muito além, muito mais maduro do que apenas uma crença, né, que é esse indivíduo que arrosta as consequências e que paga o preço pelo ideal que ele abraça, né, até chegar nesse ponto que Kardec coloca. É o último texto de Kardec, porque depois ele dá voz aos espíritos. O resto do capítulo é os espíritos falando sobre fé. Quase que todos os capítulos, os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que é instruções dos espíritos, porque como é doutrina dos espíritos, tem a parte que os espíritos falam, né? É claro que esses textos de Kardec passaram pela acariação, pela avaliação dos espíritos, né? Mas tem o trecho evangélico, considerações do codificador e mais tarde o mundo espiritual com mensagens mediúnicas que ele coloca. Esse é o último texto de Kardec, não é à toa. Porque aí ele fala da fé simbolizado na figueira sem fruto e, portanto, dando continuidade às colocações que nós falamos na semana passada, uma fé, portanto, que gera frutos. Essa fé é o coroamento. Portanto, é uma experiência subjetiva, uma experiência interior, como eu falei, que já tem resultados. E esses frutos são frutos práticos, concretos, na prática coletiva e social, mas há frutos que são invisíveis aos olhos materiais. Frutos que se dão à medida que o indivíduo se entrega ao ideal, à medida que ele avança na fidelidade, ele vai fazendo por fora para construir por dentro. E vai crescendo na obra para que a obra gere nele o crescimento, para que a obra cresça nele, né? À medida que ele faz para a obra gera nele o que ele está fazendo por fora, né? Porque as experiências por fora são para o desenvolvimento interior. Essa é a finalidade da reencarnação, né? Então, essa é a ideia. É curioso, eu vou fazer aqui uma breve digressão, breve parêntese. É curioso porque a religião sempre instigou, e a experiência da fé sempre instigou pensadores, mesmo materialistas. E quando eu repasso pela minha mente algumas das autoridades
de estudo do comportamento humano, ou da filosofia, ou pensadores em geral, alguns ateus e materialistas, eu vou citar pelo menos uns 3 aqui que são materialistas e conhecidos da maioria de nós. É interessante como eles se perturbaram no bom sentido, né? Se inquietaram e ficaram um pouco contristados em relação ao processo da experiência da fé, a experiência religiosa. Em alguns momentos com conclusão pessimista, com avaliações ou sentenças negativas da experiência da fé, mas é interessante como muitos deles passaram pela experiência da religião, escreveram sobre, nada obstante, alguns deles não tinham o objetivo principal de escrever sobre religião, mas não deixaram de dar a opinião deles sobre a fé, sobre a religião, alguns com conclusões negativas no nosso ponto de vista, pessimistas, mas não deixaram de falar sobre a fé, sobre a experiência religiosa de maneira muito interessante. Por exemplo, na psicanálise, Freud, quando começou a debruçar-se sobre a experiência psicológica, ele vivia imerso num contexto muito religioso. A psicanálise tem uma crítica bastante contundente em relação à prática religiosa, até porque era a religião que Freud tinha, que Freud viu, e em certa medida ele tinha muita razão nas colocações dele, era um gênio, em que pese em algumas assertivas dele nós não concordamos de maneira absoluta, mas ele viu o processo religioso, ele viu que em boa medida a religião ou os religiosos geravam adoecimento psíquico nas pessoas, pelo processo de fé fanática, pelo conduzimento das massas, né? Ele tem um texto famoso dele, A Psicologia das Massas, né? Onde ele, inclusive, aborda essa questão, né? Entre outros. Né? E Freud, ele tem uma conclusão amarga da religião de maneira geral. Ele considerava o processo religioso como uma espécie de neurose, a neurose da religião. Ele especula em certa medida, mesmo na obra dele famosa sobre Moisés, ele especula em certa medida que a religião parece escamotear os sintomas. O termo sintoma na psicanálise não tem a mesma acepção da medicina. O sintoma tem a ver com uma demanda emocional, uma demanda subjetiva, uma demanda simbólica e, às vezes, uma resposta de sofrimento emocional que o indivíduo está vivendo, não necessariamente algo necessariamente patológico, mas algo, às vezes, desorganizado que o indivíduo responde diante da sociedade, diante do contexto que ele está vivendo. E ele dizia que a religião era uma forma de o indivíduo, às vezes, lidar com seus sintomas e, às vezes, bloquear, escamotear os seus sintomas. Porque na transferência psicológica que ele faz para a potência ou o amparo de um pai divino, era uma forma dele lidar com a angústia do ser adulto, que já rompeu com o pai biológico. Quando falo em pai aqui, na psicanálise não é apenas a figura paterna masculina, mas a função paterna, alguém que exerce essa função paterna no indivíduo, que para Lacan pode ser até a lei, o judiciário, que faz essa função paterna, né, que tem a ver com esse corte simbólico, né? Essa ideia da frustração psicológica do ser psicanalítico, né? Eu sei que está complicado, eu vou facilitar. Mas o indivíduo vai crescendo e vai rompendo com essa ideia do pai onipotente, do amparo que a criança, o bebê, tem, a ilusão do amparo total, absoluto que ele tem, né? A chamada ilusão da prepotência ou ilusão do superpoder, né, que se tem em relação a ele, que é a construção do ego, né? E a construção do ego começa nesse sentimento egóico, que as coisas estão aí para lhe atender, né? E assim por diante. Então, nessa frustração de, ao adentrar na vida adulta e até na vida juvenil, dar-se conta que todos esses sistemas que o amparavam são falhos, há uma insegurança, uma angústia, e ele transfere para um pai invisível ou para uma divindade que não existe na concepção de Freud, para compensar a sua insegurança e a sua sensação de desamparo no mundo. Então, é interessante essa leitura freudiana, ainda que a gente não concorde dentro do pensamento espírita. É interessante a gente ler porque são homens extraordinários, são homens que tinham um erro conceitual que eu vou colocar aqui, né? Mas que dentro dos limites materialistas onde eles estavam, eles tentavam dar sentido ao mundo de uma forma brilhante, de uma forma genial. Faltou a eles aquilo que o Espiritismo coloca, o instrumental que o Espiritismo tem. Mas é interessante porque Moisés, Lacan mais tarde, né, em cima inclusive do texto de Moisés de Freud, vai fazer uma série de colocações a respeito da religião. Lacan tem um texto muito interessante, até engraçado, né, que ele associa a monogamia com a religião. Né? Ele diz que ambas têm experiências em comum,
e ele está falando uma coisa mais verdadeira do que a gente imagina antropologicamente, porque ele fala que ele está teorizando a doutrina psicossexual da psicanálise, né? E ele fala que a experiência do indivíduo na monogamia é essa experiência de que alguém me completa por absoluto na vivência afetivo. Esse é o obsessor, viu, gente? Na experiência afetiva ou afetiva sexual, a ponto de, dentro dessa experiência afetiva ou afetivo-sexual, ele simplesmente estabelecer esse vínculo simbólico de que alguém me completa e alguém me basta do ponto de vista afetivo e nada mais me interessa. E Lacan vai dizer que é esse mesmo tipo de experiência afetiva que a criatura tem com Deus, com uma divindade, onde algo se completa. A conclusão de Lacan ela amarga. Ele vai dizer que tanto a monogamia quanto a experiência religiosa são delírios que a sociedade criou. Porque nem Deus me completa por completo, eu estou afirmando o que Lacan disse, eu não concordo com isso não. Nem a experiência monogâmica me completa com o ser humano totalmente. Então era essa a ideia que eles tinham, né? Tanto é que Lacan chega a falar que é um delírio coletivo, mas que no futuro vai haver mais padres do que psicanalistas. Essa era a ideia dele, porque o confessionário consegue proporcionar um conforto maior do que a psicanálise, que não proporciona conforto, proporciona, na verdade, consciência dos conflitos e tentativa de lidar com os conflitos e não felicidade. Então era essa a ideia que eles tinham, né, nessa visão. Mas o que é interessante aqui perceber, Lacan tem razão em outro sentido, não no sentido da conclusão dele, mas ele tem razão porque Kardec vai dizer que a evolução do pensamento religioso acontece em paralelo a todas essas coisas. Por exemplo, a cultura hebraica de monoteísmo é também a cultura da monogamia. Ainda que houvesse aquela transição dos pais da raça, Abraão e outros, para a monogamia legislativa das leis, havia em concomitância a instauração do monoteísmo e a instauração da monogamia, pelo menos do ponto de vista legal, teórico, social. O que é que isso quer dizer? É a tese de Jung, né? Nós estamos caminhando para a unidade psíquica, né? A ideia da fusão psíquica e a compreensão da unidade, né? Então é interessante isso porque só que Lacan e esses teóricos da psicanálise vão dizer o seguinte, que toda experiência, eu disse isso ontem, mediúnica, toda experiência afetiva traz um pouco de mim mesmo para a relação com o objeto. Objeto aqui é um termo psicanalítico que tem a ver com o outro, né? Não precisa ser um objeto necessariamente. Toda experiência afetiva eu levo algo de mim. Eu levo algo de mim. E esse algo de mim é, de alguma forma, os elementos simbólicos que eu trago para me relacionar com o outro, sem o qual eu não consigo interagir com o outro de maneira despida. Em termos mais fáceis, minhas crenças, minhas fantasias, aquilo que eu acredito que é o que o outro gosta. Então eu sou afetivo com o outro, baseado na fantasia que eu tenho daquilo que o outro quer, ou que o outro gosta, a ponto de uma relação não ser completa na visão ainda psicanalítica. E a conclusão é que toda experiência afetiva tem algo de narcisista. Tem algo que, na verdade, tem algo de mim e de preocupação de mim em relação ao outro. Mesmo que seja algo bem intencionado, o amor é considerado na psicanálise um sintoma, só que um sintoma nobre, um sintoma positivo. Então, é aquela ideia de que mesmo sabe a experiência materna, que é um amor divino, um amor incondicional? Se aproxima, como dizem os espíritos. Mas a gente sabe que os espíritos são imperfeitos. E as mães são espíritos imperfeitos. Se são espíritos imperfeitos, ainda que amem de maneira mais próxima ao amor divino, amam imperfeitamente. O que é que eu quero dizer? É que ainda há esse pacote que a gente leva nas relações afetivas, onde a gente leva também o nosso ego para as experiências afetivas. Para a conclusão da psicanálise, não existe amor despido de um certo conteúdo narcisista. Então, essa ideia de que eu me preocupo muito com meu filho, mas tem algo que, assim, eu não quero sofrer. Porque se eu não me preocupar com ele e ele se der mal, eu sofro com isso. Então, não é só uma preocupação com o outro, é uma preocupação com o que é que vai ser de mim se o outro sofrer. Sabe aquela ideia de que o que é que vai ser de mim se o outro morrer? Então, não é o outro, o que é que vai ser do outro depois da morte? O que é que vai ser de mim agora que eu fico depois que o outro morre?
Então há uma preocupação também consigo, né? Na experiência afetiva, se o objeto do meu afeto mudar, desaparecer da cena, morrer, se transformar, alterar e gerar em mim sofrimento. A ponto de Winnicott tem uma conclusão interessante, que ele diz, inclusive, que na experiência relação mãe-filho, excessivamente superprotetora, eu não estou generalizando, né? Claro que cada caso é um caso, mas excessivamente superprotetora, pode haver um mecanismo ali inconsciente de dar conta de sentimentos ambíguos em relação à maternidade. Para eu compensar isso e não enlouquecer, eu superprotejo. A ponto de um caso que ele examinou de superproteção, que eu nunca vi um negócio daquele, ele concluiu que no fundo era a rejeição do filho. E por isso superprotegia. Né? Porque na superproteção, além de eu prejudicar o outro, que eu superprotejo, na verdade eu estou tentando satisfazer uma angústia. Me recomendaram e eu assisti o episódio... Eu não sou bom de série, né? Não dá nem para ter assim, condição. Eu queria até ter condição de assistir mais, mas tem uma série famosa aí no Netflix chamada Black Mirror, né? Que tem um episódio chamado Archangel, de uma mãe, né, que controla a filha até pelo tablet, né? E é interessante que a princípio parece fantástico, porque a filha não ia ser sequestrada, né? Mas até a relação sexual da filha ela via pelo tablet. Né? E ficou um negócio muito perturbador. E a conclusão da história é que era esse suposto amor era, na verdade, muito mais narcisismo de dar conta da angústia, da insegurança, de que a gente não dá conta de tudo em relação aos nossos filhos. Né? Tudo isso para dizer que Lacan conclui, sabe dizendo o quê? A única forma de amor sem narcisismo é o chamado amor místico. E aí ele conclui dizendo, se é que isso existe. Era a conclusão dele. Se é que existe algum amor sem narcisismo, um amor místico, um amor espiritual. Só que ele não entra, por exemplo, para examinar os grandes exemplos da humanidade. Freud chegou a teorizar. Freud tem um texto sobre religião que ele cita Francisco de Assis e ele diz assim, Francisco de Assis é o protótipo de tudo aquilo que se afasta da psicanálise. Porque ele parecia se esquecer de tal forma de si mesmo que a felicidade dele era atender o outro. E isso não se encaixa no modelo da psicanálise. Freud chega a admitir isso em um dos textos dele, Francisco de Assis. Então, a gente vê esses teóricos lidarem com isso. Quem lê a obra de Nietzsche sabe que Nietzsche tem uma conclusão amarga sobre o cristianismo, né? Eu comentei isso com alguns amigos, né? Nietzsche chega a dizer que a igreja e o bar são a mesma coisa porque dão conforto superficial. O bar na bebida alcoólica para tirar a pessoa da consciência, esquecer superficialmente os problemas, e a igreja para um conforto superficial. Ele dizia que tudo isso é conforto raso, né? Que, na verdade, o ideal seria a pessoa assumir que a vida é sofrimento, enfrentar de cara os sofrimentos emocionalmente, saber tirar os prazeres da vida mesmo com dissabor. Né? É claro que ele fazia uma crítica ao cristianismo institucional da época, a ponto dele dizer que o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Ele dizia isso de maneira irônica, né? Enquanto Nietzsche falava no seu livro O Anticristo e assim falava Zaratustra que Deus está morto, Lacan dizia que Deus é inconsciente. A verdade é que há muita semelhança na relação afetiva e amorosa que ele descreve com a relação com o sagrado que resume a fé. Por quê? Já falamos aqui em outras reuniões, fé é relacionamento com o sagrado. Relacionamento com o sagrado. Só que, meus amigos, nessa experiência de relação com o sagrado, a gente percebe o seguinte, que relacionamento já é complicado, relacionamento com o sagrado é mais complicado ainda, né? Com o divino que a gente não entende é mais complicado ainda. Só que o problema é que dentro dessas teorias analíticas há um recurso que a gente pode entender um pouco melhor, que é o seguinte. Na visão desses autores, a gente nasce mais coletivo do que individual. Em outras palavras, todos nós nascemos, ou pelo menos a maioria de nós, nascemos de uma relação simbiótica, que é a relação com o organismo materno, e mais tarde pós-parto, onde o ser não é ainda um ego e é a extensão do organismo da mãe. Né? Daí a ideia de que o bebê vai crescendo e acha que a mãe é a extensão dele, e a mãe está ali para atendê-lo. Essa é a primeira frustração da psicanálise quando ele rompe com isso. Quer dizer, quem rompe? Porque a psicanálise diz que tem gente que não rompe. A questão é que, às vezes, a gente rompe em parte, e em parte a gente fica fixado nessa experiência simbiótica. Essa é a leitura que a psicanálise faz pela sensação de desamparo. Por exemplo, ao transtorno do pânico.
Quem viveu o transtorno do pânico sabe que o transtorno do pânico é uma crise de ansiedade que dá uma sensação de desamparo. Há uma leitura psicanalítica que simboliza aí a falta da mãe, não a falta da mãe literal, mas a falta da função materna no psiquismo da pessoa. Ou talvez esse completar da fase simbiótica na direção da individuação. Eu sei que todos os espíritas que leem Joana de Ângeles conhecem o termo individuação, mas individuação não é só da teoria junguiana. Individuação é se tornar um indivíduo, uma pessoa singular. O bebê não é um sujeito individuado, é um pedaço que vai se constituindo. Há pessoas que passam a vida inteira sem esse processo de individuação. Sabe qual é uma das maiores características do processo de individuação? Perceber que o outro é o outro, e não a extensão de mim mesmo. Em todo o processo de narcisismo, eu acho que o outro é uma parte de mim, que está ali para espelhar a mim mesmo. Lembra do espelho, da figura de Narciso? Só que, se a gente faz isso com outro, a gente faz isso com a divindade também. Então a relação com o sagrado também é permeada desse narcisismo. À medida que o indivíduo vai se individuando, a experiência com a relação com o sagrado é mais profunda. A gente considera o Deus, a divindade, o espiritual como o outro. E da mesma forma que faz a nossa parte, a gente espera também do outro. E consegue aprimorar a escuta e o olhar para perceber o que é que o outro está nos dizendo. É essa mais ou menos a ideia, né? Por isso a gente falou que religião é a prática coletiva social que é necessária, porque senão a gente não fazia nada concretamente para o próximo, a gente não se reuniria aqui. Religiosidade é essa experiência interior, onde eu sou tocado. É uma experiência subjetiva que independe do credo, do sistema específico. Os teóricos falam ainda mais. Falam que aquilo que a gente chama de vida interior surgiu, sabe quando? Quando o indivíduo reprimiu os instintos. Porque no momento que o indivíduo reprime os instintos, na visão psicanalítica ainda, o indivíduo começa a pensar o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Porque antes era só instinto, eu não pensava. Né? Tanto é que o famoso texto Mal-Estar da Cultura, de Freud, ele vai dizer que cultura surgiu daí, desse trauma. O indivíduo teve que reprimir os instintos para viver em civilização. Só que teve que pagar um preço, que é o preço da neurose. Né? Em psicanálise, até rotina, até você colocar no celular a sua agenda, já é neurose. Então a gente não está livre disso, e isso é o mal-estar da cultura. Para ter cultura, a gente teve que pagar esse preço, porque senão a gente vivia em barbárie. Ou seja, se seu filho está estudando e está sofrendo para estudar para a prova, é inevitável. Cultura só existe com trauma, porque cultura traumatiza. Para estudar, o indivíduo traumatiza, porque senão ele vivia na fase do instinto. Então, a produção de cultura do ponto de vista freudiano. Só que Freud tem um texto que ele vai dizer o seguinte, que forças armadas, Estado, lei, ou seja, o judiciário e religião é que vai dando esse limite à criatura do ponto de vista social, vai formando socialmente através da civilização essa contenção do indivíduo, e graças a isso o indivíduo começou a desenvolver uma liberdade que não é exterior, mas uma vida interior. Como eu não posso jogar para fora todos os meus instintos, e eu freando os meus instintos, eu passo a refletir sobre aquilo que eu tenho desejo de fazer, mas não posso fazer, e surge a vida psíquica. Surge, portanto, eu e, portanto, o outro. Essa é a ideia, teoricamente, de maneira bem simples, a ideia do desenvolvimento da relação com o próximo e, portanto, com o divino, que acontece ao mesmo tempo. Daí a trilogia de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Que é, na verdade, uma trilogia que se conjuga. Tudo isso, meus amigos, para dizer o seguinte, que a fé que dá frutos, que Kardec coloca no texto dele, é o coroamento disso tudo, e que, na minha opinião, faltou essa percepção para Lacan, para Freud e para Nietzsche. Eu tenho ousadia de dizer isso em relação a eles. Porque eles foram geniais, deram sentido e significado para a vida humana, mas o que eles tinham era uma vida que começava no berço e acabava no túmulo. Então, para eles, como a vida era isso, e eles não tinham condição e nem argumento e nem tinha informação suficiente, porque possivelmente não compreenderam, não tiveram acesso à doutrina espírita ou nenhuma proposta de fé libertadora. Eles tinham a doutrina do dogma na época, que era incoerente na época. Então, para essa visão do berço ao túmulo, para uma vida que é apenas uma vida única material, o sentido e o significado que eles deram para a vida humana é brilhante.
Eles conseguiram, de maneira engenhosa, explicar muita coisa em termos materiais. Faltou a eles a ideia de que existe um processo evolutivo, que a humanidade de hoje é a humanidade de ontem, e que a neurose atual é porque a gente ainda não se ajustou às conquistas do futuro. Por isso ainda os instintos reprimidos nos causam sintomas, mas estamos num processo evolutivo que não se acabou, que vai ocasionar conquistas futuras, da mesma forma que o homem bárbaro abriu espaço para o homem civilizado, pagou o preço, porque ainda a gente tem remanescente desses instintos não superados, mas vai abrir espaço ainda para outras conquistas, para conquistas que Jesus já tinha, Jesus já conhecia, e na sua experiência com as criaturas humanas, ele apontava para esse futuro nosso, esse potencial nosso. Nessa lição dele, como ser humano, se é que eu posso chamar Jesus de ser humano, porque talvez ele... Não estou dizendo que Jesus é Deus, não, viu? Esse foi um grande equívoco no nosso ponto de vista da doutrina religiosa. Eu conversava, inclusive, com um amigo nosso judeu, e ele disse, Flávio, sabe o que foi que dividiu o judaísmo de cristianismo? Não foi a ideia de que os judeus não aceitam Jesus como Messias, não. Porque isso é de menos. Sabe por quê? Porque na história do judaísmo sempre houve grupos dentro do judaísmo que acreditava que fulano era o Messias, que Beltrano era o Messias. Sempre houve Messias que apareciam e que parte do grupo do judaísmo abraçava como Messias. E outra parte não. Mas o judaísmo continuava unido. Sabe qual foi o momento em que o judaísmo discordou do cristianismo e rompeu com o cristianismo? Quando o cristianismo disse que Jesus era Deus. Porque até ali, nós acreditávamos que Jesus era um grande rabino, daí a palavra rabi, mestre, era um grande profeta, e até alguns de nós acreditam que Jesus é o Messias esperado. Isso não divide os judeus. O problema foi quando o cristianismo disse que Jesus era Deus, porque aí é humanizar Jeová. E o judaísmo não admite isso. Antropomorfizar Deus. Jesus... Para nós, eu disse, mas você está perfeitamente concorde com o Espiritismo, eu disse a ele. Porque Jesus para o Espiritismo nunca foi Deus. E nos textos dele nunca se pode depreender isso. Ele era o excelente Filho de Deus. Estava em nome da divindade, mas nunca se disse Deus. Então, é interessante a gente pensar nisso. E pensar o seguinte, que essa experiência toda, faltou a esses pensadores essa compreensão de que a fé dá frutos, mas esse é o último estágio da experiência. Como esses seres humanos viram a fé do ponto de vista mais assim, de uma única vida, de uma única existência, os religiosos que eles puderam examinar, perceberam que a fé não dava frutos e dava neurose. Produzia transtorno nas criaturas, guerras, então concluíram que a religião fazia mais mal do que bem. Essa era a ideia. Era uma análise superficial. Mas a verdade é que, pense agora no relacionamento, A gente está falando em relacionamento. Um relacionamento, quanto mais íntimo e mais duradouro, é mais difícil. Gera mais atrito, mas os relacionamentos que sobrevivem são mais fortes. Por quê? Porque é fácil amar uma pessoa em uma semana só. Ou amar uma pessoa por Skype. O difícil é amar uma pessoa comendo 1 quilo de sal com ela, como diz Divaldo, Quanto mais íntimos são os nossos relacionamentos, mais os nossos defeitos são colocados para fora e mais esses defeitos atritam. E mais exige de nós. Por isso que a gente começa a brigar quando relação... Não é só relação conjugal, não. Relação de amizade, relação social, relação de trabalho. Se torna mais íntima, a gente briga. Porque são nas relações íntimas que a gente tem as grandes alegrias e os grandes sofrimentos. Só que essas relações que conseguem superar os atritos e se mantêm com afeto, são relações muito mais fortes, que resistem. O que eu quero dizer com isso? O mesmo se dá com a relação com o sagrado. Quanto mais fé, crença, passa para fidelidade, ou seja, a fé raciocinada, a compreensão, e agora eu sou fiel àquilo que eu entendo, que eu tenho discernimento. Mas esse não é o último ponto. A experiência de ser tocado, daí a entrega e a fé que dá frutos, que é o final. Então é interessante a gente pensar nisso, porque
Quando a gente cita aqui o livro Paulo e Estevão, Saulo de Tarso, quando foi para a estrada de Damasco, ele estava na terceira experiência, não ser tocado. Porque ele já tinha folhas. Ele já tinha compreensão sincera e coerente da divindade. Ele já tinha a submissão aos propósitos divinos. Ele já tinha uma certa compreensão até racional dentro da racionalidade do judaísmo. Mas ele ainda não havia sido tocado. Ele estava agindo ainda apenas com raciocínio, ainda apenas com intelecto. E olhe, meus amigos, com intelecto, a gente pode até, com a inteligência, somente, a gente pode convencer as criaturas a até destruir o mundo. Com argumentos super racionais. Então a inteligência não basta. É importante, mas não basta. A experiência da estrada de Damasco foi ele ser tocado. Por isso que Jesus sabia. E por isso que Jesus... Eu acho interessante, eu contei isso em palestra, não estava nem programado para dizer isso, mas eu acho que Jesus gera umas pegadinhas na gente, né? Jesus eu acho que não é gente. Porque aqui para nós, ele é o governador espiritual do planeta, ele é o maestro. Ele é o regente dos processos espirituais da Terra. Você vê um perseguidor dos cristãos, um algoz, que estava matando gente, açoitando. Jesus conhecia o mundo íntimo dele. Tudo bem, até aí tudo bem. Aparece a ele, sabe dos recursos, que bastava um direcionamento para o outro lado, que aquela mesma paixão e sinceridade seria voltado agora para o bem, no sentido maior. Ele não sabia que estava fazendo mal, Saulo. Aparece, é chamado de vaso escolhido. Aparece a Saulo. Sensibiliza ele de tal forma que Saulo se transforma. Aquele mesmo espírito resoluto. Jesus tanto sabia disso que aparece... Daqui a pouco volta. Jesus tanto sabia disso que aparece a Saulo e depois aparece Ananias e diz assim, vai até... Tá vendo você? Isso é mediunidade. Aparece a Ananias e diz assim, vai até ele, cura ele, porque cumpre ainda que ele sofra muito por amor ao meu nome. Meus amigos, quem vê isso pensa assim, sofra muito é dar o fruto. O fruto que é exterior, à medida que a tarefa dele se realiza, à medida que se exercita e que se executa a tarefa para produzir os frutos internos. Olhe, uma das coisas mais engraçadas de Paulo e Estevão e mais pitorescas é Saulo se modificar. Primeiro ele queria entrar na sinagoga e Ananias diz, calma aí, você não está preparado ainda. Que era aquele espírito... Ele queria entrar já com os irmãos de raça e sair falando. Ele ia ser apedrejado. Ele não estava nem aí. Aí vai para o deserto, fica 3 anos meditando, com Áquila e Prisca, um casal que estava fugindo dele, e ele encontra. Volta mais tarde, aí vai para Jerusalém. Primeiro ele vai para casa do pai, o pai expulsa ele. Vai para casa de um amigo de infância, o amigo de infância considera ele um psicopata e coloca ele para fora. E ele fica perdido. Emmanuel descreve que ele estava pele e osso, mais osso do que pele, os olhos fundos, a barba já desorganizada, mal cuidada, a cabeleira desgrenhada, magro, maltrapilho, porque o pai, que era detentor dos recursos da família, colocou ele para fora, deu algum recurso para ele se alimentar, mas não queria conta com ele. E ele, naquela situação, ele vai bater na igreja do caminho, na casa do caminho, na igreja cristã, aquela casa que ele entrou para algemar João Evangelista, Simão Pedro, Estevão, que ele matou, apedrejado, e alguns outros. E agora ele entra, ele bate na porta, e aí, é uma cena de comédia. Porque assim, o cristão que atende diz assim, pois não, achava que era um mendigo. Diz assim, eu queria falar com Simão Pedro, ter uma entrevista com ele. Ele diz, olha, ele está ocupado, não vai poder atender. Mas eu vou falar com ele. Como é seu nome? Saulo de Tarso. O homem começa a tremer, porque não conhecia, mas ouviu falar da fama. Fecha a porta rápido, para qualquer coisa, né, por segurança, e vai chamar Pedro. Pedro está sentado, conversando e atendendo as pessoas, e aí chega essa notícia. Ele diz, é o quê? Saulo tá. Você ouviu direito mesmo? É esse o nome mesmo? Saulo de Tarso disse que queria falar a você. E há aquele burburinho. Pedro pede para alguém intermediar a conversa lá. Realmente era o dito cujo. Tiago, menor, chega perto e diz assim, Pedro, a gente não vai abrir a porta para esse homem. Isso daí é lobo em pele de ovelha.
Sabe por que Pedro teve uma postura diferente? Porque havia negado o Cristo. Só depois de haver negado e chorado muito que ele tinha outra visão, outra compreensão. Ele olhou para Tiago menor e disse assim, não. Se ainda ele for um lobo em pele de ovelha, mais infeliz ainda ele é. Mais infeliz ainda ele é. E se ele está assim, mais necessitado ele está de Jesus. Como é que Jesus nos ensinou a tratar lobos? É assim que a gente vai tratá-lo. Vou ter prudência por aqui, mas eu não vou recusar recebê-lo. Foi a atitude de Simão Pedro. Foi graças a isso que deu origem mais tarde. Por graças a esse acolhimento que Saulo mais tarde se transformaria no apóstolo Paulo. Então a gente vê essa experiência da fé. Mas a fé dele, que ele bateu na porta. Ele ficou à míngua. Mas ele disse, Jesus me apareceu em Damasco, ele vai ter que dar conta. O problema é dele, não é meu não. Ele vai ter que dar conta. E quantas lições de fé mais tarde. Mas esse indivíduo foi construindo a fé no exercício. Ele titubeou, ele vacilou. Teve uns momentos assim que ele queria também partir para a luta mesmo, para a briga corporal, porque ele era acostumado a isso, era um atleta, né? E tentava disciplinar a si mesmo, né? Em alguns momentos os poderes paranormais desencadearam. Quem não se recorda do lance de Sérgio Paulo, né? O legionário romano que salvou a vida de Estevão, e graças a isso ele mudou de Saulo para Paulo. Ele entra na casa do legionário, do procônsul romano para conversar, fica emocionado porque havia conhecido ainda o antigo Gesiel, conversa com ele, e havia um auxiliar, que era uma espécie de mago, chamado Bar Jesus, perto, que começa a interrompê-lo e diz assim, você não vai falar de cristianismo aqui não, etc. E ele tenta de todas as formas, tenta abordar aquele homem, diz, não, você aqui, esse negócio de cristianismo, isso daí. Aí quando ele começa a falar mais duro sobre Jesus, se aquilo dali foi um hipócrita, um malfeitor que morreu crucificado, etc. E aí Paulo vai dizer assim, você ainda não despertou para a verdade. Eu já fui cego como você. E fiquei cego realmente para depois que as escamas caíssem, eu visse a verdade. Por isso ficará cego. E nessa sugestão, talvez hipnótica, o homem gritou, estou cego. E houve aquele constrangimento, o homem ficou acabrunhado, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Quando voltou a recuperação, Bar Jesus chamou e disse, escuta, como é que você fez aquele negócio ali? A gente podia fazer uma parceria e ganhar muito dinheiro com isso? Esse negócio de gerar cegueira nos outros é um negócio interessante. Quer dizer, não havia despertado. Então, há momentos da obra Paulo Estevam que a gente vê a diferença de perfil desses indivíduos, né? E a relação que ele tinha consagrado. Os apóstolos, em alguns momentos, disseram, isso daí não é apóstolo. Ele nem conheceu Jesus, ele dizia, eu sou o 13º. Aliás, minha relação com Jesus é Jesus depois da morte. Jesus já ressuscitado. Então ele tinha essa fé inquebrantável, que em alguns momentos parecia ríspido, mas era o perfil para a tarefa que ele ia executar, mas era um homem profundamente sincero nos ideais que executava, que colocava em ordem, e ao mesmo tempo aceitava as consequências. Essa é a fé. Aceitar as consequências. Saber que há um plano divino maior que se opera. Só para concluir, é uma história que Chico Xavier conta em alguns dos seus livros, né? Ele contou várias vezes isso. Porque Teresa de Ávila apareceu a Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece, tem uma mensagem dela, e ela contou a ele, foi Teresa de Ávila que contou pessoalmente a ele, que quando esteve encarnada, em algum momento, ela viveu um momento de muito desespero, porque não sabia nadar, atravessando um rio, a tempestade começou a tomar conta, ela tombou e começou a orar a Jesus, Jesus apareceu a ela. Teresa era uma grande paranormal, a semelhança de Francisco de Assis, né? E Jesus em alguns momentos aparecia a ela. Distendeu as mãos, trouxe-a para a borda, para que ela pudesse, né, superar o rio, e disse, vê Teresa, veja como eu trato os meus discípulos, os meus seguidores. E Teresa disse, é por isso que tu tens tão pouco, Senhor. Quer dizer, a relação consagrada era assim. A oratória e o discurso brilhante, como diz o texto de Allan Kardec, são habilidades do espírito, são habilidades, mas não representa a substância, a essência, né? Porque a palavra também é técnica, oratória também é técnica, também é arte. Os gregos antigos ensaiavam a oratória com maestria.
faziam poesia com as palavras. Né? Mas há uma passagem do Evangelho de Mateus que diz assim: todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou melhor, ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou seja, as palavras dele saíam de uma forma diferente. Por quê? Porque tinha um sabor de verdade. Esse sabor de verdade é a vivência da própria fé. Né? Então o discurso é interessante, convence, sensibiliza, é um recurso, mas, como dizem os espíritos, o exemplo arrasta. Eu diria que o discurso está na folha do símbolo da parábola da figueira. São folhas que podem ser usadas para produzir o fruto, mas não são o fruto. É verdade, é verdade. Esse potencial, uma das coisas mais interessantes, Carmen, esse potencial divino, né? Como é que isso desabrocha? E a experiência da fé está muito conectada, né, com isso. Esse crescimento interior que vai se dando e a gente vai descobrindo até habilidades e potencialidades que a gente achava que não tinha. Né? Paulo, aqui citado, é um exemplo disso. Quem vê, por exemplo, Paulo, percebe que não é só discurso. Não é só discurso. Quando ele se converte, no início da trajetória dele, ele não conseguia falar. Ele chegava, eu acho, aqui é uma especulação, eu acho que tinha a ver com a consciência de culpa. Ele ainda estava se refazendo emocionalmente de tudo aquilo que ele fez. Ele era um orador nato, né? Mas o discurso dele inflamado, não apenas ele matou e torturou presencialmente, mas também o discurso dele incitou gente contra os cristãos, o débito da palavra. Né? Então, inicialmente no movimento cristão, ele começava a falar, gaguejava, travava a língua e Barnabé tomava o lugar dele. Com o tempo, Marcos, o futuro evangelista Marcos, 16 anos, né, começa a conviver com eles. Né? Emmanuel diz que Marcos tenta ir com eles, né? Não aguenta Paulo, não aguenta a disciplina de Paulo e volta para casa, volta para ficar com Pedro. Né? Mais tarde, o evangelho de Marcos é escrito ouvindo o que Pedro tinha para contar. 16 anos, né? A mãe de Marcos queria muito que ele se entregasse ao evangelho. E é interessante que tem uma das cenas que, assim, os dois pedem para Marcos fazer a limpeza do local onde ia dormir, ajudá-los com a comida, e Marcos começa a ficar enfesado, começa a ficar irritado. Né? Não estava acostumado, a mamãe fazia comida para ele, né? A mãe fazia tudo para ele não estava acostumado com aquilo, e ficava de cara feia, de pegar o peixe, tirar a espinha do peixe, cozinhar o peixe. Paulo, quando percebe, diz assim, não tem nada problema não, eu faço, já estou acostumado mesmo na vida, pega aquela tarefa também. Marcos fica assim, meio deslocado, sem saber o que fazer mais, né? E Paulo também assume essa função, né, de preparar comida para o grupo, né? Até que o próprio Marcos se dá conta que não estava aguentando, que não estava preparado ainda e volta. Né? Mas não era discurso, ele vivenciava ali a experiência. Até que um momento o Barnabé olha para ele e percebe que ele já estava assim, de uma forma, né, moralmente falando, se conduzindo e dialogando com as pessoas sobre o evangelho de uma forma inspirada, que Barnabé disse, você agora fala e eu acompanho você. Né? E aí ele toma a dianteira. Né? Grandeza também de Barnabé, né? Cedeu lugar para ele. Né? Ele está perguntando se existe uma relação entre psicologia e espiritismo. Existe muita conexão. A psicologia, em termos ancestrais, é o estudo da alma, da psique, da alma. Pelo menos é o vocábulo original, ancestral da psicologia. Né? Por isso a psicologia no passado era um departamento da filosofia encarregada de examinar a alma humana. Daí Sócrates, Platão, Aristóteles eram filósofos, mas também eram psicólogos, que examinavam a alma. Não era psicologia científica. Mais tarde, a psicologia científica se afasta do âmbito das questões de metafísica, de maneira geral, e começa a estudar o comportamento humano, se torna materialista, etc. Mas, como o espiritismo examina o comportamento humano, examina o modo de funcionar a alma, ou o psiquismo, toca o tempo todo na sua parte moral, na sua parte do evangelho, na sua parte filosófica, nas questões da alma, o espiritismo o tempo todo está abordando temas da psicologia. Por isso que, quando Kardec lançou a Revista Espírita, ele coloca no subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, ou seja, estudos da alma. Né? E por isso Joana de Ângeles mais tarde faz esse diálogo nas obras dela. Né? Sobre isso da vaidade, né? Das pessoas que... Eu me lembrei do Sermão da Montanha, não sei.
Eu me lembrei do Sermão da Montanha, que Jesus fala da gente se guardar dos falsos profetas, né? Porque eles seduzirão a muitos e tentarão seduzir inclusive os eleitos. Mas você vai observar, não pela epiderme do floreio, daquilo que eles falam das mensagens, mas pelos frutos. Né? Porque uma árvore boa não pode dar bons frutos, assim como uma árvore má. Mas mesmo uma pessoa que está envolvida num discurso bonito, ela pode ser instrumento para poder sensibilizar os corações que já têm o preparo para poder ouvir. Então, uma pessoa mesmo que tem uma conduta desregrada, ela, ao falar das verdades eternas, pode sensibilizar um coração que já está preparado para aquilo. Então, ela foi um instrumento. No livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, ele vai dizer que essas pessoas, elas acabam ficando na epiderme da vaidade, mas servem como instrumento. E quando Kardec fala da mediunidade, eu acho que é bem por aí, que ele chama isso do médium para o seu trabalho, sempre se lembrar da mediunidade com Jesus. Mesmo que nós não tenhamos uma mediunidade extensiva, somos invariavelmente médios. Então, se a gente não se lembrar sempre do trabalho e dessa moralidade, a gente vai acabar se perdendo e vai deixar de ter a oportunidade de dar frutos. Muito boa a colocação de Patrícia. Me chamou a atenção, Patrícia, essa questão de ser médium, né? Porque somos médiums do bem, somos médiums do progresso, somos médiums, não apenas o médium de transe mediúnico, né? Mas somos instrumentos, podemos ser instrumentos da vida ou instrumentos do mal. Podemos ser veículo de ambas as coisas. Na prática, às vezes, a gente é das duas ao mesmo tempo, né? Ora a gente é de uma coisa, ora de outra, né? Mas é interessante porque a sua alusão aos falsos profetas passa por isso. O falso profeta vive exclusivamente de aparência e não dá o fruto. Ele não produz os frutos. Agora é interessante isso que você fala, porque o próprio Kardec diz, e aqueles que escrevem boas obras ou que falam bons discursos e não aproveitam, os espíritos respondem, pouco importa. O que nos importa é que o bem seja feito. Né? Ou seja, esses espíritos, enquanto indivíduos ao desencarnarem, lamentarão não terem aproveitado o bem que ensinaram para si mesmos. É aquela história que circula na internet, né? O orador que falava, e aí chega num espiritual mal, e aí ele vê alguém... Pobre negócio de orador, esse negócio de piada de orador é terrível. E aí vê alguém, uma senhorinha que frequentava as palestras dele, toda iluminada, e disse, o que foi que aconteceu? Eu fiz tudo o que você falou. Então, é mais ou menos isso. Esse indivíduo, enquanto indivíduo, não aproveita, vai lamentar, mas enquanto coletivo, ele, sem o saber, foi um instrumento do bem. Sem dúvida. Sem dúvida. Ela está perguntando se uma autoconfiança fragilizada é uma falta de fé. Sem dúvida. E a fé aqui, que a gente vai examinar nos próximos textos, tem uma dimensão humana, a confiança nas próprias capacidades, no próprio potencial, e uma dimensão divina, que é essa submissão a algo maior, né? Sem sombra de dúvida. São lados de uma mesma moeda, né? Ou seja, uma autoconfiança fragilizada também dá a sensação de que o indivíduo ainda experimenta vivências de desamparo em relação a algo maior, né? E ao mesmo tempo, quando a gente pensa, por exemplo, no outro extremo, uma presunção não é autoconfiança, é presunção, que às vezes mascara também uma insegurança. Em nome de uma presunção, é também falta de fé. Porque o presunçoso, ele se coloca acima do sagrado, ele não consegue se entregar a algo maior. Né? Então, no fundo, por insegurança, ele quer ter controle de tudo ou acha que dá conta de tudo. É uma ilusão. Né? Que cabe, como eu disse no conceito da psicanálise, ao bebê. O bebê é importante, dizem os psicanalistas, que o bebê tem a ilusão do superpoder em determinada fase. Aí o Winnicott vai falar da mãe suficientemente boa, né? Que é aquela mãe que, à medida que o tempo passa, vai se colocando disponível, mas não vai antecipando as necessidades da criança. A criança nem tem fome, ela já está empurrando comida para o menino. Não. Porque é importante que surgir a necessidade, o desejo e a necessidade de buscar. Porque senão, se a gente supre demais, a gente cria criaturas fracas. Criaturas que na vida adulta vão ter uma tendência à melancolia muito maior, porque quando faltar alguma coisa, vão entrar em tristeza. Isso eu estou falando em termos gerais. No âmbito da fé é a mesma coisa. Né? O divino fortalece a gente nessa experiência de relação. Né?